conhecer e tomar um posicionamento em nome de Jesus. 2 Reis, capítulo de número 2, e nós vamos ler do verso 1 adiante. Glória a Deus, só deixa eu achar aqui. 2 Reis, capítulo 2, verso de número 1. Está escrito assim: quando o Senhor levou Elias aos céus num redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal, e no caminho disse-lhe Elias: fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só. Então foram a Betel. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não falem nisso. Então Elias lhe disse: fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. E ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só. Desceram então a Jericó, e em Jericó os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu, e lhe perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu-lhe Eliseu: sim, eu sei, mas não falem nisso. Em seguida Elias lhe disse: fique aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão. E ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só. Então partiram juntos. 50 discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando à distância, quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Então Elias tirou o manto, enrolou e com ele bateu nas águas. As águas se dividiram e os dois atravessaram o chão a seco. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer em seu favor, antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Eu quero repetir essa parte B do verso 9. Respondeu Eliseu: faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Aleluia. Verso 10. Disse Elias: seu pedido é difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu, do contrário não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, cadê os pentecostais aí, ó? Aleluia. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, que os separou, e Elias foi levado aos céus num redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, tu eras, aleluia, como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Depois pegou o manto de Elias que tinha caído e voltou para a margem do Jordão. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. Pai, nós bendizemos o teu nome e já te damos graças, porque cremos, Deus, no que diz a tua palavra, que essa porção, essa medida, essa instrução, a direção do Senhor que vem através de nós pela tua palavra, ela não volta para o Senhor sem antes cumprir o propósito, o objetivo pela qual ela foi enviada sobre nós aqui nessa noite. Nós te agradecemos porque a tua palavra
vem para nos despertar nesse momento, para nos alinhar com aquilo que o Senhor está fazendo nessa hora, porque nós não queremos ser um povo que apenas ouve falar do Senhor, mas nós queremos ser um povo que tem intimidade com o Senhor, que tem experiência, que te conhece por se relacionar. Nós declaramos, Pai, que a partir da Tua palavra estaremos nos posicionando nesse lugar, em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Quem é salvo aqui, dá um glória a Deus, diz um aleluia aí, graças a Deus. Eu não sei você, irmão, mas eu não me contento e eu não quero apenas ser salvo. Sabe, muitas vezes a gente acha que salvação é o fim, pronto, se cumpriu, estou salvo, e agora, como o irmão dizia, nós estamos aguardando Jesus voltar. Irmão, mas se Ele nos deixou aguardando aqui até que Ele volte, existe algo para nós fazermos aqui. Ele não nos deixou aqui porque algo não está pronto no céu. Ele nos deixou aqui porque algo precisa ser feito na terra, aleluia. Não é porque algo está sendo terminado lá, não, é porque algo precisa ser manifestado aqui. Então, não sei você, mas eu não quero apenas me contentar, não que salvação não seja boa, é claro que nós nos alegramos pela salvação, irmão, mas mais do que ser salvo, eu quero andar debaixo desse poder que me salvou, eu quero me mover. Tem mais alguém que quer se mover debaixo da orientação, da condução, porque a Bíblia diz que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos opera em nós. Olha que Espírito maravilhoso, o Espírito Santo de Deus. Então, todos os dias nós podemos provar de avivamento. Cada dia que você acordou, meu irmão, se abriu os olhos, é dia de avivamento na tua vida. Alguém acordou aí hoje de manhã, aleluia, alguém despertou, se acordou, despertou, é dia de avivamento, é dia de viver um avivamento com o Senhor. Eu sei que Ele tem algo novo, eu sei que Ele tem porção diária necessária para a gente caminhar. Lembra quando Ele tira o povo do Egito, está conduzindo até Canaã, mas Ele não conduz o povo sem sustentar, Ele não conduz um povo sem alimentar. Não, você não entendeu o que eu quis dizer. O que eu quis dizer é que desde o Egito até a terra prometida, Ele alimenta todos os dias. Nós nunca vamos poder dizer, eu parei por falta de alimento, eu cansei por falta de alimento, eu desanimei por falta de alimento. Talvez Ele vai dizer, você não quis se alimentar, mas alimento nunca faltou, aleluia, alimento nunca faltou, porque existe o maná diário, existe o pão nosso de cada dia para nos alimentar, para nos suprir, para nos capacitar a cada dia dessa jornada. Hoje é um dia que estamos um dia mais perto da volta de Jesus, e Ele está sustentando, Ele está capacitando, Ele está alimentando para que a gente prossiga. Todo dia Deus está operando. Então nós entendemos isso. Todo dia existe algo novo, irmão. Foi falado na oração, a irmã falou no vídeo. O problema é que a gente quer viver algo novo sempre com a configuração velha. O problema é que a gente quer viver algo novo sem abrir mão do método antigo, da forma velha. A gente pensa que porque Deus não muda, as coisas também não precisam mudar. Quem não muda é Deus. Mas esse Deus que não muda quer nos mudar todo dia. Existem coisas que deram certo na sua vida há anos atrás, mas que não vão dar mais certo agora. Existem configurações que funcionavam lá atrás, mas que não vão mais funcionar hoje. Jesus, no Antigo Testamento, quando Deus mandava o maná, o que Ele falava? Gente, come o maná diário. Esse maná que está vindo, tem gente que acha que as coisas do céu não têm validade. Deus me deu, deixa lá a hora que tem validade, irmão. Tem gente que recebeu, mas não vai desfrutar, porque não cuidou daquilo que recebeu. Deus fala, olha, vai ter o maná todo dia, vocês vão ter o alimento, mas tem um detalhe, ele tem validade. Esse maná é diário. Esse maná é para hoje, é para agora, é para te alimentar esse dia de jornada, esse dia de caminhada. O que a palavra vai dizer? Olha, eles eram instruídos a não guardar. Por quê? Porque se guardasse, no outro dia estaria podre.
Não, você não entendeu, eu vou falar bem claro. Deus dá, você não come na hora certa. Deus dá, você não se alimenta no momento adequado. Deus dá, você não reverencia o que está sendo recebido. E aí quando você resolve, né, Ele está dizendo, é para agora, é para o hoje. Se não for agora, amanhã vai estar apodrecido. É a configuração do Êxodo. Mas quando nós chegamos no Novo Testamento, a gente vai ver lá uma multidão, 5.000 homens reunidas, e de repente eles têm fome. E Jesus vai dizer aos discípulos, gente, deem vocês de comer, alimentem vocês essa multidão. O que é que tem aí, gente? Tem 5 pães e 2 peixinhos. Aleluia, é o suficiente, é pouco para o homem, mas é suficiente para Deus operar o milagre da multiplicação, da provisão, alimentar quem tem fome. Talvez tem gente aqui carregando, e o que você carrega acha que é pouco enquanto está na tua mão, mas quando você colocar na mão de Jesus, você vai ver uma multidão sendo alimentada. Aleluia. Quando nós estivermos lá e você vê um prédio cheio e se lembrar dos 5 pães e 2 peixinhos que tantas vezes se colocou na cesta, você vai dizer, eu faço parte dessa bênção, eu faço parte dessa provisão. Só que Jesus vai dizer, gente, vamos alimentar. Os pães são multiplicados, os peixes são multiplicados, todos são alimentados. Todos comem e ainda sobra. Sobrou. Se nós fôssemos na configuração do Êxodo, o que nós faríamos com o que sobrou? Não é para guardar. No Êxodo a configuração era, é para hoje, não guarda para amanhã. No Novo Testamento, Jesus vai dizer, sobrou, então guarda para que nada se perca. Pastor, o que você está querendo dizer? Que existe configuração que deu certo lá, mas não dá mais certo aqui. Existe configuração que deu certo há um ano atrás, mas talvez hoje não dá mais. Por quê? Porque Deus é metódico? Não, Ele só quer que você dependa dEle. Isso é dependência. E a gente está tão acostumado a levantar, sair, fazer todo dia a mesma coisa. E aí a gente fala assim, Deus abençoe o que eu vou fazer. Posso te dar um conselho? Se conselho fosse bom, não era dado, era cobrado, né? Mas a minha Bíblia diz que há sabedoria na multidão de conselhos. Posso te dar um conselho? Ao invés de ficar pedindo para Deus abençoar os caminhos que você está indo, peça para Deus te mostrar os caminhos que Ele já abençoou. Uma coisa é toda manhã a gente orar e dizer, vou fazer isso, Deus, abençoa. Não, pergunte para Ele, Deus, o que é que o Senhor já abençoou para mim hoje? Talvez esse caminho que você escolheu não esteja naquilo que Ele já abençoou. Talvez aquilo que você está querendo escolher não é o que Ele escolheu para você, mas se você quer aquilo que Ele abençoou, você não vai dizer, Senhor, irmão, Ele não vai abençoar aquilo que vai fazer mal para você. Ele não vai abençoar algo que vai nos prejudicar. Por isso, ao invés de pedir que Ele abençoe o que você vai fazer, peça para Ele te direcionar naquilo que Ele já abençoou. Quem aqui acredita que o Senhor já tem planos? Jeremias 29:11, eu, Senhor, é que sei os planos que tenho a respeito de vós. Planos de fazer prosperar e lhe dar o futuro que vocês esperam. Então vocês virão a mim, vocês me buscarão e me encontrarão quando buscarem de todo o vosso coração, e eu serei achado de vós, diz o Senhor. Então aqui ele está falando, né, o Elias com Eliseu. Por que eu estou falando acerca de tudo isso? Porque existe algo novo da parte de Deus para a vida do Eliseu. Existe algo para acontecer na vida do Eliseu. E Eliseu deseja. Tem alguém aqui que deseja o novo que Deus tem para você? Tem alguém? Então vamos ver se você deseja mesmo, irmão. Porque Eliseu deseja. Mas Eliseu não apenas deseja. Porque não basta desejar, é necessário percorrer o percurso, é necessário percorrer o caminho. Muitas vezes a gente deseja, mas não recebe por quê? Porque só deseja. E não é só acerca de desejar, não, ele desejou. Irmão, não sei se você percebeu ali, mas havia um manto. Os pentecostais gostam. Havia um manto, havia uma unção. Olha o que ele está dizendo para Elias. Elias, sabe o que eu quero? Eu quero ser o herdeiro do teu espírito profético. O Eliseu não está pedindo para ter a posição de Elias. O Eliseu não está pedindo para tomar o cargo do Elias. O Eliseu não está pedindo para ficar no lugar de Elias. Porque hoje muitos estão assim, né? Querem tirar o outro para tomar lugar. Não, ele está dizendo, eu quero o que você carrega. Eu quero ter o que você tem.
tem, eu quero a porção de Deus que você tem, aleluia. Então olha só, ele deseja, existe o desejo, e em cima do desejo vem a caminhada. Irmão, tem alguém aqui que deseja ser na terra aquilo que Deus já sonhou para você no céu? Não, eu não falei que se você deseja que Ele faça o que você quer, eu falei se você deseja ser o que Ele espera. Você podia glorificar agora. Eu vou repetir, você dá um glória a Deus. Não é sobre Ele fazer o que você quer, é sobre você se tornar o que Ele espera. É sobre você ser uma resposta de Deus aqui na terra. Tem alguém disposto? Tem alguém aí que pode se dispor e dizer: Senhor, eis-me aqui. Então, Eliseu tem o desejo, mas junto com o desejo vem a caminhada. Irmão, deixa eu falar, irmão. Às vezes a gente acha que Jesus nos salvou para a gente ter a empresinha, a profissãozinha, o carguinho, o casamentinho. Deixa eu te dizer, quando Jesus voltar, a empresa não vai. Quando Jesus voltar, a profissão não vai. O diploma não vai. Deixa eu dizer, nem o casamento vai. Você está querendo dizer que você está vivendo mais pela atualidade do que pela eternidade? Que você está mais apegado com a tua atualidade do que com a eternidade que Jesus tem. Então o que é que Eliseu vai fazer? Eliseu vai caminhar. Existia uma unção, existia um manto, existia uma porção dobrada do espírito de Elias, aleluia. Mas Eliseu não recebeu em Gilgal. Aí eu vou lá no culto, se eu não receber hoje eu não volto mais. Eu vou lá orar na segunda, mas se nada acontecer, eu não volto mais. Eliseu tem o desejo, Eliseu tem a vontade, e mais do que isso, aquilo que ele deseja está disponível. Mas não foi em Gilgal, não foi ali no começo, vai ter que caminhar, vai ter que percorrer o caminho, vai ter que trilhar. Não é à toa que Jesus diz: eu sou o... Jesus não falou: eu sou a poltrona, eu sou a cadeira, eu sou o chess, e você senta e eu te atendo. Não, eu sou um caminho que você entra e vai percorrer, e nesse caminho você vai conhecer a verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nesse caminho você vai desfrutar da vida. João 10:10, porque Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Alguém pode celebrar essa vida abundante em Jesus Cristo? Alguém pode glorificar a Ele por essa vida abundante? Então Ele é caminho, e caminho a gente não para. Quem para no caminho atrapalha quem está vindo atrás. Caminho não foi feito para parar, caminho foi feito para percorrer. Está entendendo? Só que, pastor, mas às vezes é difícil porque às vezes você está querendo percorrer uns caminhos sozinho, que Deus nunca te chamou para percorrer sozinho. Não é à toa que Ele diz: levai o fardo uns dos outros. Talvez o caminho é pesado, o caminho é difícil, o fardo é pesado, porque você está tentando carregar sozinho aquilo que Jesus já mandou você pedir socorro. Talvez nós estamos querendo percorrer um caminho não da forma que Deus tem. Então comece em Gilgal, mas não para em Gilgal. Sabe, Gilgal é muito importante a gente entender o simbolismo de Gilgal. Gilgal foi o primeiro lugar onde o povo de Israel acampou. Quando estavam migrando, saindo do deserto, caminhando para a terra prometida, após cruzarem o Jordão, o primeiro lugar onde o povo de Deus acampa é em Gilgal. É ali que o povo fica. Só que nessa travessia pelo deserto, aqueles que saíram foram morrendo, e foi se levantando uma nova geração, que diz a Bíblia que não conhecia ao Senhor. Quando eles chegam em Gilgal, agora qual é a necessidade que há? Agora a necessidade é a circuncisão. E eu não vou entrar em detalhes, tá bom? Eles precisavam ser circuncidados. Havia uma pele que precisava ser retirada do corpo. Não, eu vou usar de melhor forma. Havia uma porção de carne que precisava ser cortada. Havia uma porção de carne que precisava ser neutralizada para esse novo nível de caminhada. Então Gilgal representa para nós um lugar de aliança. Gilgal representa para nós um lugar de corte. É em Gilgal que Deus vai cortar a carne.
É em Gilgal que Deus fere a carne. Aleluia. Agora era a hora, irmão, que você dava glória a Deus e aleluia por isso. Gilgal é esse lugar que, se temos aliança com Ele, Ele vai poder tocar onde precisa ser tocado. Então ali havia um simbolismo. Hoje a circuncisão, você sabe, você é inteligente, estamos na nova aliança, não é na carne, é no Espírito. Mas Gilgal é esse lugar. É o lugar onde, se temos aliança, Senhor, pode circuncidar, Senhor, pode cortar os excessos, Senhor, pode aparar as arestas, aleluia. Sabe qual é o nosso problema? A gente entende poda como algo ruim. Não, querido, deixa eu dizer, toda planta que você poda vai dar mais fruto, e a própria palavra de Deus diz isso, que Ele poda. Ele não poda aquele que está morrendo, Ele não poda aquele que é infrutífero, Ele poda aquele que dá fruto, para que dê ainda mais fruto. Se é Deus que está cortando, glorifica. Se é Deus que está podando, glorifica, porque é para que você frutifique ainda mais. Então Gilgal é esse lugar. É o lugar da aliança, é o lugar do corte, né? Não há batismo com o Espírito Santo sem renúncia do pecado. O batismo não é por quanto você conhece da Bíblia, por quanto você fala, por quanta teoria você tem, é por quanto você se arrepende dos seus pecados. Tem gente que usa informação para bater nos outros, tem gente que usa informação bíblica para julgar os outros. Então o batismo não vem acerca da informação. O batismo no Espírito Santo tem a ver com arrependimento, tem a ver com o reconhecimento do pecado, se arrepender. Então você entendeu o que Deus faz? Deus primeiro corta a carne, para depois manifestar o Espírito. Gilgal é esse lugar, mas eles não param em Gilgal, porque estão caminhando. A Bíblia diz que enquanto conversavam e caminhavam. O problema é que os crentes de hoje conversam muito e caminham pouco. Há muita conversa e pouca caminhada. E Deus não chamou a gente para ficar parado, Deus chamou a gente para caminhar. A Bíblia diz assim: ide por todo, isso é a grande ordenança, né? O grande mandamento. Jesus vai dizer: olha, ide por todo mundo e Mateus 28, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ensinando tudo o que vos tenho ensinado, as batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu gosto da colocação de Marcos. Marcos diz: enquanto vai, pregue. Está entendendo? Jesus fala aí, né? Mateus fala ide, Marcos fala enquanto vai. Os dois estão dizendo a mesma coisa. Não para, se movimenta, vai, avança, caminha, vai em frente, vai adiante. O evangelho não para, aleluia. Então, enquanto caminham, eles começam em Gilgal, mas eles não param em Gilgal. O verso de número 2, na parte B, diz: então foram a Betel. Depois da carne ser cortada, do excesso ser tirado, o lugar que nós chegamos é em Betel. Qual é o significado de Betel? Casa de Deus. Irmão, para que serve uma casa? Casa a gente visita. Você visita a sua casa? Você passa na sua casa de vez em quando? Não. Casa é habitação. Casa é lugar de moradia. Casa é lugar de permanecer. Olha só, o segundo lugar então é Betel. O que isso significa? Lugar de habitação, lugar de morada. Sabe o que aconteceu em Betel? Betel é o lugar onde Jacó, durante uma fuga, vai tirar um cochilo. Cansado, ele vai dormir. E ele vai pegar para travesseiro uma pedra. Já experimentou dormir sobre uma pedra? Ele vai. E o homem dorme tanto que ele chega a sonhar, ele tem uma visão. E ele vê uma escada que vem do céu para a terra. E nessa escada, anjos desciam e subiam. Você entendeu o que eu disse? Em Betel, ele viu o movimento do céu. Em Betel, Jacó está vendo uma escada que começa no céu e termina na terra. Está entendendo? Esse movimento, irmão, para de viver a agitação da terra e começa a enxergar movimento do céu. Aleluia! Quem vê, você conhece quem vive da agitação da terra? Está sempre mal.
Mas você conhece quem está vendo o movimento do céu. Está dormindo numa pedra e está tendo visão. Está dormindo. Hoje achei tão lindo, meu filho teve um sonho essa madrugada, né? Emanuel. 4 horas da manhã. Mãe, posso ir dormir na tua cama? Vem, menino, o que aconteceu? Eu tive um sonho que o mundo está acabando. Aí de manhã a gente foi conversar com ele, conta mais, e ele foi contando. E aí ele ficou o dia inteiro encasquetado com o sonho. Ele falou: pai, será que Jesus está voltando? Eu falei: está voltando, claro. Ele falou: mas será que é já? E aí agora de tarde ele falou: já sei, eu vou orar para Deus me revelar o sonho. Ele não fez assim com José? Ele falando, irmão. Eu falei: fez. Ele falou: pois é, eu vou orar. Eu falei: então fica quieto, menino, você ouvir Deus. Está entendendo? A minha oração é para que em Betel você deseja ouvir mais a Deus, para que em Betel você tenha mais fome da revelação de Deus, para que em Betel você busque mais do que informação, você busque intimidade com Deus. E Betel é esse lugar, sabe, esse movimento começa no céu, mas termina na terra. Tem gente querendo ver o céu a partir de movimento da terra. Movimento da terra passa, mas movimento do céu é eterno. Não. A agitação da terra é temporário, mas o movimento do céu é eterno. A minha Bíblia diz que não eram homens que subiam na escada, está entendendo? O movimento não é da terra, o movimento é do céu. Quem sobe e desce não são homens, quem sobe e desce são anjos. Não é sobre nós, é sobre o céu. Não é sobre nós, é sobre Deus. Então Betel é esse lugar onde a gente para de ficar sendo movido pela agitação da terra, irmão. Um dia está feliz, outro dia está quase em crise. Um dia é crente, no outro está quase desviado. Porque o céu não muda, Deus não muda. Se Deus não muda, por que a gente muda? Porque a gente não é sustentado por aquilo que é invariável. A gente é sustentado por aquilo que varia. Hoje deu bastante lucro, então estou feliz. Hoje não deu, estou triste. Hoje teve bastante cliente, estou feliz. Hoje não teve, estou triste. Hoje estou bem, estou feliz. Hoje, não, irmão, o que nos move não é uma agitação na terra. O que nos move é um movimento do céu. E esse movimento não para, esse movimento é contínuo, porque Ele é fiel. Talvez hoje a terra não gerou recurso, mas Deus não tirou a sua presença. Deus não abandona. Jesus está dizendo: enquanto você vai, eu sou com você todos os dias, até a consumação do século. Como é que foi hoje? Não ganhei nada. Mas por que você está feliz? Porque eu não ganhei nada de recurso, mas eu caminho na presença. Não existe nada mais valioso que essa presença. Então aqui em Betel é esse lugar, representa o quê? A vida de oração, irmão. Representa, você entende o que é orar, irmão? Orar é falar com Deus. Bem simples assim. O que é orar? Falar com Deus. Quando você não ora, você está dizendo assim: para mim não é importante falar com Deus. Quando nós não, mas eu leio a Bíblia todo dia, eu posto muitos versículos bíblicos, mas e falar com Ele? Ter tempo de intimidade com Ele. Não, mas eu tenho muita informação acerca dele. Não, mas o que vai te sustentar não é informação. O que vai nos tornar aquilo que Ele espera é o relacionamento, é o falar, é a intimidade. E Betel, já pensou você morar numa casa com 5 pessoas, ou que seja 2, um casal só, mas você não conversar um com o outro? Que casa é essa? Que relacionamento é esse? Sustenta? Não. Então, nós saímos de Gilgal, a carne está sendo anulada, mas chegamos nesse lugar de relacionamento, nesse lugar de buscar a Deus, de querer Deus, sabe, né, entender a necessidade. Pastor, todo dia a gente vai cheio de vontade? Não, muitos dias a gente vai porque entendeu o que precisa. Pastor que eu admiro muito, pastor Lucinho Barreto, pastor que já escreveu no passado mais de 100 cartas, ali se despedindo para se matar. Perdeu a mãe muito novo, entrou em crise, se culpava, todo mundo culpava ele pela morte da mãe, queria tirar a vida. Mas aí, conheceu Jesus, começou a mudar a sua história. Ele mesmo diz, tinha dia que ele chegava e dizia para Deus: Deus, eu não queria estar aqui orando, mas eu estou.
Está entendendo? Eu não queria estar nesse lugar, mas eu escolhi estar. Aí hoje está aí uma bênção. Casamento abençoado, filhos pastores abençoados. Mas a gente sabe o que tem que fazer, mas não faz. A gente acha que o que vai sustentar a nossa vida é conhecer a história de Deus. Não é conhecer a história de Deus, é permitir que Deus escreva a minha história. É permitir que Deus faça. Irmão, não estou dizendo que você não tem que ler Bíblia, que você não tem que estudar. Só estou dizendo, não tenha uma vida que você chama de cristã sem oração, sem relacionamento. Ah, pastor, mas se eu oro ou não oro, o problema é meu. Engano seu. Se você não ora, e você é um homem, o problema se tornou um problema da sua esposa. Se você não ora, o problema de você não orar se tornou um problema de quem trabalha com você, porque todo mundo é afetado por isso. Se você não ora, se tornou um problema da sua igreja, porque na verdade é um problema da sociedade, porque todos nós somos afetados pela falta de oração na nossa vida. Então Betel é esse lugar. Saia de Gilgal, estamos caminhando, chegamos em Betel. Betel nos ensina que a unção flui da intimidade. Eu amo me lembrar disso, eu amo, irmão. Uma reunião, eu não lembro qual era o contexto político, Câmara, algo assim. Alguém vai abrir a sessão e fala, eu gostaria de ler um salmo. Antes de abrirmos a sessão, fica à vontade. A pessoa abre a Bíblia, Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz andar em campos verdejantes, me leva a águas tranquilas, refrigera-me por amor ao seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, pois a sua vara e o seu cajado me sustentam. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça e o meu cálice transborda. A reunião começa. A deliberação, todos os assuntos. Quando ela vai ser encerrada, alguém levanta a mão e diz, eu gostaria também de ler um texto bíblico antes de nós encerrarmos. E os envolvidos, os parlamentares, fica à vontade. O homem vai, abre a Bíblia, e eu gostaria de ler o Salmo 23. E quando aquele homem começa a dizer, o Senhor é o meu pastor, e Ele não me faltará. Começou a haver uma comoção naquele lugar, um mover, fluir. As pessoas começaram a chorar, a se quebrantar. Algumas começaram a sentir uma presença. Houve ali uma reverberação do céu. Quando a reunião acaba, o primeiro vem falar com o segundo e fala, não entendo, eu li o mesmo salmo que você, por que é que quando eu li nada aconteceu, mas quando você leu, tudo isso aconteceu? E ele diz, talvez seja porque você conhece o salmo do pastor, mas eu conheço o pastor do salmo. Talvez você conhece a palavra de Deus, mas ainda não conhece o Deus da palavra. Talvez você sabe tudo o que Deus fez, mas você ainda não permitiu provar daquilo que Ele quer fazer em você, através do relacionamento. Alguém pode glorificar a esse pastor, o pastor que não abandona, o pastor que cuida, que ampara. Conheça o salmo do pastor, mas antes de tudo conheça o pastor do salmo. Deixa ele te guiar, e isso é lindo porque ele está dizendo, tem água tranquila, tem campo verdejante, mas ainda que seja no vale da sombra da morte, ele continua sendo o meu pastor. Porque quando eu sei, irmão, tem gente que passa em crise e acha que Deus abandonou, tem gente que passa por crise e fala, não, Deus não está comigo. Irmão, lê Bíblia. Nós podemos ser atribulados, angustiados, mas nós vamos prevalecer. Por fora nós estamos, mas por dentro nós somos renovados. Por dentro nós somos renovados. E agora então, depois de Betel, desse lugar de unção, de intimidade, de relacionamento, lugar onde a gente deixa de ouvir falar de Deus, para ter experiências verdadeiras com Deus. Como é que, olha, essa pessoa fala muito de Deus, pede para ela orar, para você ver como é que ela se relaciona com Ele. Nossa, mas quando ela fala, mas quando é para falar parece que não tem intimidade, né? Não sei o que falar, pois é.
Porque você está carregando muita informação e pouco relacionamento. Está carregando muito de ouvir falar, mas tem pouco por com Ele falar. É mais importante. E agora é nesse lugar que nós chegamos em Jericó. O que é Jericó, irmão? Lembra de Jericó? Jericó é a cidade das muralhas fortificadas. Jericó era o lugar que tinha maldições. Olha só, é nesse lugar que agora estão chegando. Saem de Gilgal, a carne é aniquilada, vão para Betel, morada de Deus, vai ser fortalecido, intimidade. Para onde eu vou? Agora você chega em Jericó. O que é que tem em Jericó? Jericó tem muralhas, Jericó tem maldição. Mas deixa eu dizer, se a gente está vindo de Betel, as muralhas vão cair, aleluia. Se a gente está vindo de Betel, as maldições vão ser cessadas. Ah, pastor, mas eu venho de uma maldição hereditária. Meu irmão, hoje você é herdeiro de Jesus, é co-herdeiro em Jesus, você é herdeiro de bênçãos. Você está entrando em Jericó, mas se está vindo de Betel, meu irmão, se prepara, porque as muralhas vão ruir. As muralhas vão cair em nome de Jesus. Tem muralha, tem maldição, mas se nós estamos vindo do lugar de intimidade, as muralhas caem, as maldições cessam e vai ter vitória em nome de Jesus. As muralhas em Jericó não caíram pela força do braço, não. Deus é tão maravilhoso que não... Ó, gente, primeiro vocês vão ficar quietinhos. Nem falar vocês falam. Vocês andam sem falar. Caminha junto. Esse é um grande desafio, hein? Vai andar junto, mas de boca. Quer ver muralha cair? Ó. Fecha. Fecha. Quando chegar a hora, vocês vão bradar. Tem o tempo de calar, mas tem o tempo de bradar. Ah, tem o tempo de gritar e fazer estrondo. Então as muralhas não caem na força do braço, não foi o povo que derrubou, não. Essas muralhas caíram na obediência, na dependência, na confiança em Deus. Sabe o que eu acredito? Que as muralhas já estavam sendo minadas enquanto eles estão em Betel. O que está querendo dizer, pastor? Que tem muralhas que não estão caindo quando você sai, tem muralhas que estão caindo quando você entra. Mateus 6, entra no teu quarto e fala com o teu pai que está em secreto, e o pai que está em secreto te ouvirá e te recompensará. Pastor, então você está querendo dizer que eu não saio para derrubar muralhas? É isso mesmo. As nossas muralhas são derrubadas na intimidade com Deus. Nós estamos lá de joelho dobrado. Mas eu não tinha que sair me defendendo, eu não tinha que sair batendo. Não, você tem que ir para o quarto orar. Você tem que ir para a intimidade e deixar que quem vai operar é Deus. Ele é o justo juiz. Ele sabe todas as coisas. Então, essas muralhas já começaram a ser minadas quando o povo está lá em Betel. Lá no relacionamento, na intimidade. Sabe, como cristão, nós precisamos passar por Jericó para aprender que as armas da nossa milícia não são carnais. Você já ouviu isso? A nossa luta não é contra carne e contra sangue. A sua luta não é com essa pessoa que veio na mente. A sua luta não é com esse grupo. Não. As nossas lutas são espirituais. São contra principados, potestades, forças dominadoras do ar. Lutas espirituais não se lutam de maneira natural. Talvez é por isso que você está exausto. Talvez é por isso que você está desanimado. Talvez é por isso que você não está aguentando. Porque você está querendo lutar de maneira natural aquilo que se luta de maneira espiritual. Você está querendo lutar com o braço estendido aquilo que se luta com o joelho dobrado. Você está querendo fazer na força da mão e do braço aquilo que vai acontecer apenas no poder do Espírito, no poder de Deus, no poder da ação do Senhor. Então nós precisamos passar, porque aqui nesse lugar, em Jericó, aonde a fé silencia o medo. Eu sempre digo isso aqui, irmão. Tem gente que às vezes traz uns problemão para a gente, e é uns problemão mesmo. Uma coisa eu sempre digo: nunca venha falar para a gente o que você ainda não falou para Deus. Nunca. A primeira pessoa a saber de todas as coisas na sua vida precisa ser Deus.
E aí às vezes a pessoa vem e fala: meu Deus, eu vou dar um exemplo aqui, né, irmã? Lembra no primeiro dia do braço? Houve uma angústia, houve uma preocupação, não houve? E aí às vezes compartilha com a gente olha e fala, dá um sorriso e fala assim: vai ficar tudo bem. Acho que tem irmão que olha para a gente e fala: que pastor insensível. Não é insensibilidade, é só acreditar, é só fé, é só acreditar. Eu estou dizendo, quando a gente fala vai ficar tudo bem, não é porque é mais fácil para encerrar a conversa, não, é o que a gente crê. Deus está no controle das coisas, e Paulo vai dizer: nós bem sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A minha pergunta hoje é: ficou tudo bem ou não? Além do que vocês imaginavam, porque Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Será que você pode dar um aplauso a esse Deus que é fiel, que é verdadeiro, que é vivo, que é... O irmão vai voltar a trabalhar. Olha só, irmão, olha só, eu posso contar, eu me empolgo, né, com a viagem dele. Há 2 meses atrás, quando caiu, estava com medo de perder o emprego, né? Aí o emprego foi tão consolidado, que é de Goiás, a empresa? Belém do Pará. Que agora, ele vai voltar daqui uns dias a trabalhar ainda, e o patrão já falou: e eu vou pagar a passagem porque eu quero te conhecer. Você vai vir para cá, está entendendo? Ficou tudo bem ou não? Ficou além do tudo bem, meu irmão. Deus é tão Deus que é no meio de tudo esse turbilhão ainda que Ele promove. Ele não promove quem tem talento? Não, Ele não é injusto. Mas o padrão de Deus não é talento, é fé. Ah, pastor, você está querendo dizer que eu sou cheio de certificado? Me dá o certificado de José. Me dá as experiências de Daniel. Não estou dizendo que eles não eram preparados, mas a maior preparação. Seguinte, não pode mais orar. Tem crente que não precisa nem falar que não pode mais orar. Tem crente que já não ora podendo, né? Imagina se tiver um decreto: não pode mais orar. Ah, o Daniel, eita, qual é o decreto? Não pode mais orar? Bom, onde você vai, Daniel? Só vou fazer o que eu faço todo dia. E deixa eu abrir as janelas, porque tem um momento de viver no secreto, mas tem um momento de todo mundo ver o que você está vivendo com Deus. Vai morrer, vai para a cova, vai, mas não vai sozinho, porque a mesma presença que estava no quarto. O problema é que na cova a gente está dizendo: cadê a tua presença? Talvez está lá no quarto dizendo: esperando aqui até hoje. Porque a gente quer a presença na cova, e essa mesma presença que a gente deixou abandonada no quarto. Você, quando for orar, vai para o teu quarto. Que o Pai que está. O que significa esse estar? Que quando você está indo, Ele já está lá. E toda vez que você não vai para onde Ele está, você deixa Ele te esperando lá. Ai, como é ruim, né? A gente marcar encontro e a pessoa não ir. Já provou dessa ou não? Deus está esperando a gente no lugar da intimidade, meu irmão. O que é que tem te roubado desse lugar? O conhecimento, a diversão. Ah, não é que a gente não pode ter diversão, não é que a gente não pode, claro que pode, meu irmão. Mas sabe que diversão é essa que a gente consegue se divertir sabendo que Deus está nos esperando para ter um relacionamento e a gente está abandonando? Não, Senhor, mas eu estou fazendo muitas coisas. Então, Marta, para hoje, Marta. Vem para os pés do Senhor. Marta está ocupada porque Jesus está em casa. Talvez Marta está ocupada fazendo coisa para Jesus. Marta, Marta. E o problema de quem está ocupado é que está sempre apontando quem está descansando em Deus. Mas eu estou aqui, mais um. Senhor, o Senhor não se incomoda que eu estou fazendo tudo sozinho? O que Marta chama de tudo, Jesus vai dizer que é nada. Marta, Marta, uma coisa só é necessária. E a Maria escolheu a boa parte. Ela está fazendo o que precisa ser feito. Então em Jericó a gente aprende isso. E indo para o final, nós chegamos no Jordão. Então eles vão chegar, vão passar por Jericó, vão chegar no Jordão. O Jordão é um símbolo de limite geográfico. Não tem mais como passar. Como é que passa o Jordão? Só se ele se abrir.
não tem como passar. Então o Jordão fala para a gente de um limite geográfico, de um limite espiritual. Sabe, para atravessar é necessário que ele se abra. Só que o Jordão, ele não se abre por conta do que a gente é. O Jordão se abre por conta daquilo que a gente carrega. É isso que vai acontecer aqui agora. É o lugar da transição final. É nas águas. Olha que lindo isso, né? Por que está usando? A gente está usando essa linguagem de Jordão, de rio, de água. Por quê? Aonde começou a sua vida cristã? Um dia você levantou sua mão e disse: eu quero fazer de Jesus o meu Senhor. E você, eu ouvi isso esses dias e achei tão interessante, né? Se você não quer viver a sua vida de acordo com a vontade de Jesus, por que você entregou ela para Ele? Se você não quer viver a tua vida de acordo com a palavra de Deus, o que você entregou sua vida para Jesus? Porque quando a gente entrega, a gente está dizendo: não é mais minha, é sua. Não é mais do meu jeito, é do seu jeito. E o que tem agora? O rio. Então você entregou a vida para Jesus. Qual é o próximo passo? O que a gente faz depois? O que a gente faz depois de entregar a vida para Jesus, irmão? Batismo. O que é o batismo? Sepultamento do velho homem e o nascimento de uma nova criatura. Está entendendo? A gente entra no Jordão. Pastor, não estou entendendo. Eu desenho. O povo está saindo do Egito. Aleluia. Tem um mar à frente. Moisés está clamando. E Deus dizendo assim: Moisés, por que você está clamando? Diga ao povo que marche. Aleluia. Eu já libertei do Egito. Vamos chegar em Canaã. Enquanto marcham, o que acontece? O mar se abre. Aleluia. O mar se abre e o povo passa. Tem um novo ciclo. Tem uma nova história. Tem um novo estágio. Mas está vindo os inimigos atrás. Porque a água que batiza para ser uma nova criatura não vai operar naqueles que são inimigos. O povo passa seco. Quando os inimigos vão entrar, o mar se fecha. Vai passar pelo Jordão? Vai. Jordão, a gente enterra o velho eu. No batismo a gente diz: ó, eu era assim, mas agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, a vivo no poder do Espírito de Deus. Então o Jordão é morrer para o mundo. O Jordão é um novo nascimento, é um novo tempo, é ressurgirmos para uma nova vida em Cristo. Eliseu tinha um manto. Por que o Jordão vai se abrir? Porque Eliseu tem um manto. Pastor, mas eu não tenho manto. É verdade, nós não temos um manto, mas nós temos o sangue de Jesus que nos cobre, que nos reveste, que nos dá autoridade, que nos justifica, que nos... sangue que está sobre a nossa vida. Aí talvez hoje você olha para mim e diz assim: pastor, mas e por que então que alguns obstáculos na minha vida ainda estão fechados? Por que é que tem rio na minha frente? Pastor, nem córregozinho está abrindo para mim. Porque talvez você ache que tem autoridade que você não tem. Porque talvez está faltando autoridade. Eliseu não vai abrir porque ele é o Eliseu. Eliseu vai abrir porque é aquilo que ele carrega, é aquilo que ele tem da parte de Deus. Lucas 10:19, o Senhor Jesus disse assim: eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões. Ó, irmão, se você ficou com medo de orar no terreno segunda de manhã, faltou ler Lucas 19, Lucas 10:19. Eu lhes dei autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano. Eu acho lindo esse versículo,
Porque Jesus chama 70, envia de 2 em 2, e eles vão, e quando eles voltam eufóricos, eles voltam alegres, e eles falam assim: Jesus, Jesus, no teu nome os demônios estão se sujeitando a nós, no teu nome nós estamos dando ordem, e os demônios estão saindo, e eles estão tudo alegre, já estavam fazendo festa, e Jesus vai dizer: gente, não vos alegrei, porque em meu nome os demônios estão saindo, antes vos alegreis, porque o vosso nome está rolado no livro da vida que está no céu. Sabe o que eu quero dizer? Tem muita gente se alegrando com muita coisa aqui que Jesus está dizendo: isso aí não é nada, não sabe de nada, inocente. Com muito amor e carinho, irmão, você é um voluntário que vem para a igreja só no dia que está na escala, porque o nome está na escala, nunca entendeu o valor do nome, está no livro da vida. A gente não depende de um nome aqui na terra, não, o que eu me movo, o que eu faço, é porque eu entendi que meu nome está no livro da vida. Antes estava nas trevas, antes estava no lodo do pecado, mas hoje estou estabelecido sobre a rocha. Para receber o novo de Deus, fica de pé, por favor. Nós precisamos atravessar para o outro lado do Jordão, deixar para trás a multidão. Tinha discípulo lá que estava só olhando de longe, irmão. Tinha discípulo só olhando, tinha discípulo só observando, tinha discípulo, tinha 50 só olhando o que eles estavam fazendo, vivendo. Irmão, eu não quero olhar só alguém abrir o Jordão, não, eu quero cruzar esse Jordão. Eu não quero só ver os outros vivendo milagre, não, eu quero viver esse milagre. Não quero só ver os outros contando do que está acontecendo, não, nós vamos viver o que Deus está fazendo. E qual foi a dinâmica para nós irmos por fim? Ali havia um pedido. Qual era o pedido? A porção dobrada, espírito profético, direito de primogenitura espiritual. Mas havia uma condição. Elias vai dizer: você quer? Quero. Então tá, se você me vir. Sabe o que Elias estava dizendo? Você até recebe, mas para receber você não vai poder perder o foco. Para receber você não vai poder desviar o foco. Está entendendo? Tem gente aqui que está quase recebendo, quando vai receber se distrai. Quando está chegando a bênção, não, olha lá, olha o que está acontecendo ali, olha o que está acontecendo lá. Irmão, povo de Deus não fica correndo atrás de milagre, são os milagres que correm atrás do povo de Deus. A gente não fica correndo atrás das bênçãos, são as bênçãos que correm atrás de nós. Hebreus 12:2 diz: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quem olha para os lados, quem se distrai, perde o derramar da unção, perde o arrebatamento. Você entendeu o que aconteceu? O Elias está subindo. Quem é que está vendo? O Eliseu, que não se distanciou, que não tirou os olhos, que não desfocou. Quando Elias está subindo, ele começa a clamar: meu pai, meu pai, meu pai. É nessa hora que Elias libera do céu o que é para ficar na terra. A capa não é para o céu, a capa é para ser usada na terra. Está entendendo? Tem alguém aí? Não tem, porque eles se distraíram. Não tem, não ficou ninguém porque estava ocupado demais. Hoje tinha algo diferente. Não, tem lá o Eliseu. Ele começou em Gilgal, passou por Betel, cruzou o Jericó, passou o Jordão. Que nível você está, irmão? Aonde você está dessa trajetória? Então Eliseu agora recebeu e não se distraiu, caminhou. Sabe, quem se distrai não se renova. Irmão, por que a gente às vezes vem num culto e desculpa, isso é... Como é que alguém pode entrar num culto cansado e sair mais cansado? Pode, se distrair. Uma palavra de Deus te renova, uma revelação de Deus te aviva. Mas eu estou aqui, mas estou pensando lá amanhã, estou
pensando depois. Ou às vezes a gente está lendo um texto, a pessoa está lá no Apocalipse, lendo outro, aí fala, Deus não falou comigo hoje. Pois é que é difícil falar com alguém que está falando ao mesmo tempo. É muito difícil ouvir alguém, enquanto alguém fala, a gente quer falar junto. Está falando aqui em Lucas, e a pessoa está lá lendo o Apocalipse. Leva o Apocalipse em casa, irmão. Lê a Bíblia toda em casa, né? Mas aqui escuta Deus falar. Vai para aquilo que Deus está falando. Então, olha o resultado: o fogo desce, tem carro de fogo, né? Esse fogo não é para destruição, é para elevação de nível. É fogo de unção, de autoridade. Eliseu sai de Gilgal, passa por Betel, Jericó, cruza o Jordão de um jeito, mas quando ele volta diferente. Eu não sei se alguém ficou em casa, mas quando você volta da igreja, quando alguém fica, eles dizem, olha, você voltou diferente, hein? Ou será que alguém diz assim, você estava na igreja mesmo? Você foi para a igreja, mas tem certeza? Você foi ouvir a palavra? Eu quero crer que você vai voltar e vai tocar quem ficou. Aquele ambiente vai ser tocado em nome de Jesus, por aquilo que você carrega. Eliseu está voltando, o Jordão está fechado, precisa ser cruzado. Mas agora não tem Elias. Eliseu está voltando sozinho, mas está voltando sozinho com unção, está voltando sozinho com autoridade, está voltando sozinho com o espírito profético, porque os 50 discípulos vão dizer, nós vemos em você aquilo que Elias carregava, nós vemos em você aquilo que havia em Elias, aleluia. E a mensagem termina com um desafio. Deus não está apenas procurando os Elias, não. Ele está procurando os Eliseus, aqueles que estão dispostos a caminhar, a seguir essa jornada, Gilgal, Betel, Jericó, Jordão, para buscar ainda mais da face desse Deus. Fecha teus olhos aí.